Existe um tipo de argumento a favor da existência de Deus que quase ninguém leva a sério. Não porque ele seja fraco, mas porque ele é estranho, muito estranho. Ele não começa falando de milagres, não começa falando de moral, não começa falando do sentido da vida. Ele começa com algo muito mais incômodo. Ele começa perguntando: como você sabe qualquer coisa? Não o que você sabe, mas como o conhecimento é possível. A resposta moderna é sempre a mesma: experiência, observação, dados. Mas isso não aguenta 2 minutos de pressão, porque a experiência nunca se explica sozinha. Você vê algo, mas precisa interpretar o que viu. Você mede algo, mas precisa confiar nos instrumentos. Você observa padrões, mas precisa assumir que o mundo é consistente. Nada disso vem da experiência em si. O que garante a experiência, o que garante o estímulo da experiência, o significado daquilo que está vindo de fora para você. O empirismo, a observação não criam conhecimento. Eles são pressupostos como pré-condições para o conhecimento. Mas não quero dificultar nada aqui ainda. A ciência é poderosa, extremamente útil, mas ela não é o que dizem que ela é. A ciência não cria verdades absolutas, ela trabalha com modelos provisórios, hipóteses, probabilidades. Ela depende de lógica, depende de matemática, depende da uniformidade na natureza, e nada disso é científico por si só. A ciência não prova a lógica, não prova a matemática, como também não prova que o amanhã será como hoje. Ela assume, ou seja, ela pressupõe. Quando alguém diz: a ciência explica tudo, essa frase não é científica, é fé. Ela é uma frase de fé. Vamos organizar isso com precisão. Conhecimento, por definição clássica e nunca refutado, envolve 3 coisas. Ele precisa ser verdadeiro, precisa ser justificado e precisa ser público, comunicável, compartilhável. Agora preste atenção. Se o universo é fruto do acaso, se a mente humana é apenas um subproduto químico, se nossos pensamentos são apenas reações físicas, por que confiar neles? Por que achar que uma mente moldada para sobreviver é confiável para descobrir verdades universais? Sobre lógica, sobre moral, sobre o próprio universo. Você usa a razão para negar a base da razão. Aqui está o ponto que quase ninguém encara. Sem Deus, não existe fundamento útil para lógica, identidade, causalidade, verdade, conhecimento. Você pode usar tudo isso, mas não pode justificar nada disso. É como morar em um prédio e negar a existência do solo enquanto pisa nele o tempo todo. O problema não é a falta de explicação, é excesso de pressupostos não justificados. Aqui entra o argumento que incomoda.
Conhecimento só é possível se existir um Deus verdadeiro que conhece todas as coisas e garante a coerência da realidade. Não um Deus genérico, não uma força impessoal, não um princípio abstrato, mas um Deus pessoal, racional, consistente. Um Deus que cria um mundo inteligível e mentes capazes de compreendê-lo. Sem isso, tudo vira opinião sofisticada. Alguns pensadores levaram isso às últimas consequências. Eles afirmaram algo quase ofensivo para o ouvido moderno. O conhecimento não começa no homem. O conhecimento começa em Deus. Gordon Haddon Clark e Vincent Chong são dois desses autores, entre outros. Esses diretamente se denominam de alguma religião, mas até autores que não se denominam religiosos, filósofos da ciência, tiveram que assumir. Não porque o homem seja burro, mas porque ele é dependente. A razão humana não é autônoma, ela é derivada. Você não descobre a verdade do zero, você participa dela. Se nós fôssemos investigar os cisnes, procurássemos o padrão, observássemos 10.000 cisnes, todos brancos, não garante que amanhã exista cisnes no mundo, que esses cisnes são realmente consistentes e sempre mantêm as asas, o corpo e etc. Amanhã eles podem aparecer de outro modo. Não existe uma garantia. Só porque eu vi hoje, meus sentidos não garantem o amanhã, a consistência. E outra coisa, não garantem que só existam cisnes brancos. Eu precisaria ser onipresente e onisciente para ter uma garantia absoluta de como os cisnes são, continuam sendo e sempre serão. Compreende? Aqui surge a pergunta inevitável: se o conhecimento vem de Deus, ele quer se revelar? Se a resposta for não, então nada é realmente conhecível. Mas se a resposta for sim, então a revelação não é um detalhe religioso, ela é condição do conhecimento. E aqui entra um livro antigo, ignorado, ridicularizado, mas extremamente inconveniente. A Bíblia não se apresenta como opinião, ela se apresenta como autorrevelação. Não pede permissão, não argumenta como quem tenta convencer. Ela declara. Todo sistema de pensamento precisa de um ponto de partida. Algo que não depende de outra coisa. Algo autoevidente. Algo autojustificado. A questão não é se você tem isso. Todos têm. É o que ocupa esse lugar no seu sistema, quer você seja consciente ou não dele. A razão, ela precisa ser justificada. A ciência, ela pressupõe coisas que não prova. O indivíduo, ele muda, erra, se contradiz. O Deus que se revela não depende do homem para ser verdadeiro. É por isso que ele incomoda tanto. O argumento mais estranho a favor da existência de Deus não é emocional, não é moral, não é experiencial, é epistemológico. Envolve o conhecimento, envolve conhecer. É simples e devastador. Sem Deus você não sabe nada, nem mesmo isso. A questão nunca foi sobre se Deus existe. A questão sempre foi se o conhecimento pode existir sem ele. Esse é o ponto final. Esse é o argumento mais difícil de ser rebatido.